Meus caríssimos alunos e minhas caríssimas alunas, aqui é o professor Christopher. Nós vamos dar início então à exposição sobre os elementos do projeto de pesquisa. Essa nossa videoaula ela está subdividida em duas partes. Nessa primeira parte eu irei tratar sobre os elementos referentes ao tema título, a problematização, as hipóteses e a justificativa. No segundo vídeo nós trataremos sobre os elementos que vêm posteriormente. Faz-se necessário inicialmente, uma vez que nós estamos falando sobre o projeto de pesquisa, definirmos então o que seja essa pesquisa. Pode-se definir pesquisa como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Essa definição que o professor Antônio Gil nos apresenta. É importante destacar que o professor Antônio Gil é um dos maiores teóricos que nós temos no Brasil nessa área. Inclusive, ele tem um livro muito bom, por sinal, denominado de Como Elaborar Projeto de Pesquisa, e é um dos livros que eu utilizo nessa nossa videoaula. Em relação ao projeto de pesquisa, ele se refere a um planejamento. A gente tem que pensar bem, quando a gente fala em planejamento, de algo que ainda vai acontecer. Um erro muito comum em alguns alunos, quando vão elaborar o projeto de pesquisa, é de quererem realizar procedimentos na prática, como, por exemplo, entrevistas, aplicação de questionários, quando isso é algo que deve ser realizado somente no momento de realização da pesquisa, ou seja, no caso da monografia. Nesse momento é um planejamento, é aquilo que eu irei realizar, é aquilo que eu pretendo realizar. Esse planejamento ele consiste num processo sistematizado, mediante o qual se pode conferir maior eficiência à investigação para, em determinado prazo, alcançar o conjunto das metas estabelecidas. Mais uma vez, aí a gente tem um conceito apresentado pelo professor Antônio Gil. Nós vamos observar aqui que quando ele fala de processo, então significa dizer que nós temos etapas que devem ser cumpridas, que devem ser realizadas, para que, de fato, esse planejamento possa ser concretizado. Quando ele fala do prazo, é que existe um cronograma, que inclusive é um dos elementos do projeto. Há de se determinar o início, o meio e o fim para que essa pesquisa seja realizada. E as metas estão relacionadas aos objetivos gerais e específicos de todo o projeto de pesquisa. É importante colocar aquilo que a BNT coloca, que o projeto de pesquisa ele compreende uma das fases da pesquisa e a descrição da sua estrutura. Nós podemos então colocar que esse projeto de pesquisa ele é a primeira fase, a segunda fase seria a pesquisa em si e a terceira fase seria a apresentação de um relatório referente a essa pesquisa ou, em vez de um relatório, uma monografia, como é o caso de vocês. A pesquisa ela tem várias funções, entre elas definir e planejar os passos que serão seguidos pelo pesquisador, auxiliando na tarefa de trabalho disciplinado e sistematizado. Eu vou me ater a essa primeira função porque de fato é ela que evidencia aquilo que nós estamos querendo no TCC1. Definir e planejar os passos, as etapas que deverão ser seguidas posteriormente quando vocês iniciarem a disciplina de TCC2. Nesse momento, o orientador de TCC2, juntamente com vocês, é que irá definir os passos da aplicação, da concretização, da realização da pesquisa. Se será de fato necessário a aplicação do questionário, se de fato aquela pesquisa de campo que você colocou no seu projeto, ela tem relevância para ser realizada ou não. A estrutura que nós apresentamos aqui é a estrutura que consta na norma NBR 15287, a última versão de 2011 da ABNT, e a estrutura que consta no manual de elaboração do projeto de pesquisa da Faculdade do Maranhão. Quais são esses elementos com os quais nós iremos tratar? Primeiro, a apresentação, onde o aluno expõe o título, o seu nome e o nome do orientador. Em seguida, a problematização, seguida das hipóteses, justificativa, objetivos geral específicos, referencial teórico ou fundamentação teórica, metodologia, cronograma, recursos e, por fim, referência. Existem outros elementos que podem ser inseridos após a referência, como glossário, por exemplo, ou índice, mas não é o caso do projeto indicado pela FACAN. Então, nós iremos nos ater somente aos elementos indicados pela própria instituição.
O tema é o primeiro passo que o aluno deve dar, e ele é importante que seja colocado que esse tema ele tem que ter relação com o curso que você está fazendo. Então, se o curso de vocês é Ciências Contábeis, então é esse tema que deverá ser pesquisado e posteriormente deverá ser escrito, tem que ter relação com o curso de Ciências Contábeis ou com a função do contador. A gente não pode esquecer isso jamais. Até porque, nesse momento, você já tem elementos suficientes para poder escrever sobre a atuação do contador em diversas áreas da sua profissão. Quais são as sugestões que nós damos para o aluno em relação ao tema? Primeiro, escolha um tema que seja do seu interesse profissional e pessoal e que possa contribuir para o avanço das ciências. Segundo, escolha um tema adequado tanto à sua formação quanto ao tempo, recursos e energia que poderá dedicar a essa pesquisa. Terceiro, escolha um tema cujas informações, dados e estudos possam ser acessados sem dificuldade. O que significa isso? Significa dizer que esse tema que você escolher tem que ser um tema em que você consiga encontrar material disponível. Livros, revistas, jornais, sites, em que seja possível a obtenção de material de estudo para que possa ser sistematizado e escrito. Alguns fatores internos que devem ser levados em consideração em relação ao tema é a afetividade em relação ao tema, o alto grau de interesse pessoal. Eu tenho que gostar desse assunto. Eu não tenho como convencer alguém daquilo que eu estou escrevendo se eu mesmo não estou convencido. Eu gosto de dar uma sugestão aos meus alunos quando estão ainda indefinidos em relação à temática, é pensar em todas as disciplinas que se estudou ao longo do curso e pensar dentre essas disciplinas os conteúdos que mais lhe chamaram a atenção, que mais lhe despertaram o interesse. Esse é um indicativo, pelo menos é um sinal que pode conduzir o aluno à definição do tema mais apropriado. Outro fator interno é o tempo disponível para a realização do trabalho de pesquisa, o limite das capacidades do pesquisador em relação ao tema pretendido. É importante estar colocando aqui também a dificuldade de leitura que muitos nossos alunos têm. Então, essa limitação de leitura e, consequentemente, de abstração, de entendimento de síntese, ela é um fator que também tem que ser levado em consideração. Indiscutivelmente, o aluno tem que ler. Não tem como. Ele tem que ler. Mas, se ele tem essa dificuldade de abstrair informações de uma leitura, ele tem que pensar no tema que não vai exigir tanto. Como fatores externos, eu posso estar citando a significação do tema escolhido, sua novidade, sua oportunidade, seus valores acadêmicos e sociais. Eu não posso simplesmente colocar um tema por colocar, ele tem que ter alguma relevância, ele tem que ter alguma importância, tanto para a área de ciências contábeis como para a academia propriamente dita. O limite de tempo disponível para a conclusão do trabalho. Se você tem um mês, você tem 2 meses, 3 meses, 4 meses, então dependendo do tempo que você também tem que pensar na temática. E material de consulta e dados necessários ao pesquisador, como eu frisei agora há pouco. É importante colocar que na definição do tema, alguns alunos, por vezes, isso já aconteceu comigo, de pedir a opinião do professor. Professor, eu escrevo sobre o quê? Me dê uma sugestão de um tema. Ou então o aluno vai pedir opinião para os outros. Isso é muito preocupante, porque vai que, por exemplo, eu dou a sugestão de determinado tema para o aluno que eu considero relevante, que eu acho interessante. E esse aluno, de repente, ele começa a pesquisar e a escrever, e lá no meio do caminho, ele desgosta desse assunto, ele percebe que não era o que de fato que ele queria. Pergunto, ele vai culpar a mim, que indiquei o tema, ou ele vai assumir a culpa dele? Então, é muito sério essa situação de o aluno ficar pedindo sugestões de tema. A internet está aí. Se você colocar, por exemplo, sugestões de tema no Google da área de ciências contábeis, você vai encontrar uma quantidade muito grande de temas. Mas é importante dizer que a definição desse tema tem que ter relação com aquilo que você gosta, com aquilo que você faz. Tá? Outras questões que precisam ser levadas em consideração em relação à diferenciação do que a gente chama de tema e de título. Enquanto que tema é algo mais abrangente, o título é algo mais específico. É o que a gente chama de tema delimitado. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui.
Se o aluno chega para mim e diz assim, eu vou falar sobre sonegação fiscal. Está muito abrangente, isso é um tema, né? Como é que eu poderia estar delimitando isso? Como é que eu poderia estar especificando isso para transformar esse tema em um título, que de fato é o que deverá se apresentar na capa do projeto de pesquisa e posteriormente da monografia? Eu posso tratar, por exemplo, sobre as consequências sociais que a sonegação fiscal gera em municípios pequenos da região Nordeste, por exemplo. O que eu fiz nesse momento? Eu delimitei, eu especifiquei aquele tema. Então, volto a frisar, enquanto que o tema é algo abrangente, o título é uma delimitação desse tema. E é esse título que, de fato, irá conduzir o seu trabalho. Existem algumas situações em que o aluno ele define o título, juntamente com a sugestão, indicação, o apoio do orientador, e no final da elaboração do projeto de pesquisa ou da monografia, ele faz algum tipo de mudança nesse título. Por quê? Porque ao longo do trabalho de escrita do projeto da monografia, ele percebeu que algumas coisas não estavam bem interessantes no título anteriormente definido. Isso é possível? É possível, não tem nenhum problema. O aluno ele pode sim fazer esses ajustes ao final, da elaboração do seu projeto. O tema então é um assunto que deverá ser investigado, é uma dificuldade, é sem solução, que é mister determinar com precisão, para intentar em seguida seu exame, avaliação crítica e solução. O próximo elemento do projeto de pesquisa é o problema, ou problematização, como alguns outros autores apresentam. Vocês vão observar aí na imagem que tem uma interrogação, porque de fato é uma das características do problema, é ele ser formulado de forma interrogativa. Então, formular o problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, compreensível e operacional qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver, limitando o seu campo e apresentando as suas características. Dessa forma, o objetivo da formulação do problema da pesquisa é torná-lo individualizado, específico e inconfundível. O problema ele é o norteador do projeto de pesquisa, ele que vai conduzir, ele que vai direcionar as ações no projeto de pesquisa. Outros conceitos que a gente retira do dicionário em relação ao problema é um assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento que pode ser objeto de pesquisa científica ou discussões acadêmicas. É justamente esse primeiro conceito aqui que está relacionado ao que a gente denomina de problema científico. É importante estar colocando também uma frase que o cientista Albert Einstein colocava, e ele frisava algumas questões, como por exemplo, quando ele vai falar das hipóteses, ele diz que é mais importante para a ciência formular problemas do que encontrar soluções. Porque uma vez encontrada a solução, o trabalho da ciência ele para por ali. Enquanto houver problema, enquanto houver pergunta, a ciência está ativa. O que é um problema científico? Pode-se dizer que um problema científico, de natureza científica, quando ele envolve proposições que podem ser testadas mediante verificação empírica, na prática. Algumas características que devem ser levadas em consideração na definição do problema, eu iria apresentar agora. Então, na formulação de um problema científico, ele deve ser formulado como pergunta. Então, se o aluno diz para mim, o meu problema é o divórcio. De fato, o divórcio é um problema para muitas pessoas, para outras é solução. Mas, no caso aqui, quando o aluno diz divórcio, ele não está dizendo nada com nada, ele não está sendo específico, ele não está sendo delimitado, está muito abrangente. Uma vez que em divórcio eu posso tratar, por exemplo, sobre as questões econômico-financeiras do processo de divórcio, eu posso tratar sobre, por exemplo, sobre as questões ou consequências psicológicas nos filhos, de casais que se divorciam. Eu posso tratar, por exemplo, sobre a
repartição de bens no aspecto do divórcio. Eu posso tratar sobre a legislação brasileira do divórcio. Então, só aqui eu indiquei 4 caminhos que podem ser seguidos. Então, nesse caso, o que seria mais apropriado? Uma delimitação. E aí, em vez de simplesmente dizer meu problema é divórcio, formular uma pergunta como, por exemplo, quais as características da pessoa que se divorcia antes do 3º ano de casamento? O que nós fizemos aqui com o problema divórcio? Nós fizemos uma delimitação, apresentando ele na forma de uma pergunta. Segunda característica, esse problema ele deve ser claro e preciso. Se você coloca o seguinte problema, como funciona a mente? Isso é uma pergunta que não está clara. Porque quando você pergunta como funciona a mente, está muito abrangente. Você tem que ser mais específico. Não está claro. Não está preciso naquilo que de fato você quer. Considerando que a mente é um mundo de informações que inclusive a própria ciência não tem ainda totalmente definido. Como é que poderia ficar mais claro e preciso? Que mecanismos psicológicos são identificados no processo de memorização. Eu vou fazer uma ressalva aqui, observar que esse problema ele apresenta 2 variáveis que devem conversar entre si. A primeira variável aqui é mecanismos psicológicos. A segunda variável é processo de memorização. Então, o que nós fizemos aqui para formular o problema? Relacionamos 2 variáveis que são independentes, mas que vão conversar nesse momento para a definição do problema da nossa pesquisa. Terceira característica, esse problema deve ser empírico, ou seja, ele tem que ser possível de ser investigado na prática. Se eu formulo um problema como esse que é apresentado na tela, filhos de camponeses são melhores do que filhos de operários, eu posso lançar o questionamento e dizer, mas em que sentido? De que forma? Como é que isso será mensurado? A gente não consegue chegar a uma definição clara. Quarto característica nessa formulação, o problema deve ser suscetível de solução. Então, tem que ser um problema que permita, de fato, se chegar a uma solução, ainda que você não saiba qual é a solução. Quando você pergunta, por exemplo, formula um problema como esse, ligando-se o nervo óptico às áreas auditivas do cérebro, as visões serão sentidas auditivamente. Nesse momento, a ciência não tem como realizar esse procedimento. Então, nesse momento, ligar o nervo óptico às áreas auditivas do cérebro, a ciência, nesse momento, não tem como dar essa resposta. Então, é um exemplo de problema que, para essa realidade que nós vivemos hoje, não tem como ser solucionada. Então, não deve ser considerado como um problema científico para o projeto de pesquisa. E última característica nessa formulação, o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. Observe atentamente a esse problema, que barreiras sociais dificultam a participação da mulher no mercado de trabalho. Isso é um problema científico, ele está bom, por sinal, mas para a gente confirmar se ele pode ser melhorado ou não, eu posso perguntar para o problema, lançar umas perguntas para o problema. Então, eu poderia, por exemplo, perguntar qual é a classe social dessa mulher. Poderia perguntar que mercado de trabalho é esse. É o setor bancário? É o setor comercial? É o setor do turismo? É o setor industrial? É o setor de serviço? Posso perguntar também se a participação está relacionada ao quê? A gerência? Ao setor operacional? Posso perguntar também, essa pesquisa ela será realizada ao longo de que período? Em que local? Então, só aqui eu fiz 5 perguntas que demonstram que esse problema ele pode ser melhorado, ou seja, ele pode ser mais delimitado. E, a partir desses questionamentos, eu chego ao problema delimitado abaixo. Com que barreiras sociais se deparam as mulheres para ascender às funções gerenciais no setor bancário no estado de Minas Gerais na segunda década do século XXI? Ficou grande? Ficou, mas está ótimo. Quanto maior, melhor. A gente observa aqui que aquelas perguntas que eu fiz para o problema anterior, elas surtiram efeito.
E nesse processo de delimitação, existem dois tipos de delimitações básicas que normalmente devem ser levadas em consideração. O que a gente chama de delimitação espacial geográfica, e aí indicando lugar, no exemplo aqui o estado de Minas Gerais, mas, por exemplo, no projeto de vocês poderia ficar como, por exemplo, no município de Coratá, ou na região dos Cocais, ou no estado do Maranhão, e a delimitação temporal relacionada ao período, no caso aqui do problema que foi formulado, segunda década do século XXI. Isso também é possível e são sugestões que a gente dá para a delimitação, que serve não só para o problema, mas também serve para o título. Deixa eu dar um exemplo aqui de um tema na área de ciências contábeis, que é o seguinte: análise de desempenho econômico de uma cooperativa de crédito. Vou repetir. Análise de desempenho econômico de uma cooperativa de crédito. Nesse exemplo de título aqui, eu tenho duas variáveis que conversam. Qual é a primeira variável? Desempenho econômico, que pode ser de qualquer instituição, de qualquer organização. Qual é a segunda variável? Cooperativa de crédito. O que eu estou fazendo com essas duas variáveis? Eu estou fazendo com que elas conversem entre si. E a partir daí eu formular o meu problema. Dá outro exemplo aqui de um título que apresenta duas variáveis. Controle interno na redução das crises no cotidiano de uma empresa. Eu poderia lançar a seguinte pergunta: como o controle interno pode contribuir para a redução das crises no cotidiano de uma empresa? Eu tenho duas variáveis aí. O controle interno é uma variável e o cotidiano de uma empresa é outra variável. Então, eu coloco essas duas variáveis para conversar. Elas vão contribuir tanto para a minha delimitação do título como para a definição propriamente dita do meu problema. Coloco aqui para que vocês possam estar observando exemplos de tema relacionado com o problema. No primeiro exemplo aqui, nós temos o tema: o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para adoção. Qual é o problema relacionado a esse tema? Na realidade, a esse título. Quais as condições exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção? Novamente, quais são as variáveis que nós temos aqui no problema? As condições, é a primeira variável. Qual é a segunda variável? Decisão das mães em dar o filho recém-nascido para a adoção. Outro exemplo aqui, observe esse título, na realidade é um título: a família carente e a sua influência na origem da marginalização social. Qual é o problema? O grau e a organização interna da família carente influem na conduta, marginalização do menor. Quais são as variáveis que estão conversando aqui? O grau e a organização interna da família, esse é a primeira variável. Qual é a segunda variável? A marginalização do menor. Então, é importante, interessante que na definição desse problema a gente consiga definir duas variáveis que possam conversar entre si, a partir das sugestões que foram dadas. O terceiro elemento que eu abordo aqui são as hipóteses. Como o próprio nome já diz, são hipóteses, ou seja, mais de uma. No mínimo duas hipóteses são solicitadas que sejam colocadas no projeto de pesquisa. E o que é a hipótese, segundo as nossas professoras Marconi e Lakatos, algumas das maiores referências que nós temos na área de metodologia científica no Brasil. Uma vez formulado o problema, com a certeza de ser cientificamente válido, propõe-se uma resposta suposta, provável, provisória, isto é, uma hipótese. A partir desse conceito fica claro que a hipótese é algo temporário. E por que a gente diz que é temporário e que é provisório? Porque ao final da pesquisa, atento que não é ao final da elaboração do projeto de pesquisa. Eu elaborei o projeto de pesquisa e agora eu vou para a prática. Eu vou para a pesquisa propriamente dita. Eu vou concretizar essa pesquisa a partir do que foi planejado lá no projeto. Então, ao final da minha pesquisa, quando eu me coloco a realizar um relatório dessa pesquisa ou uma monografia, eu posso chegar à conclusão de que as hipóteses que foram formuladas, elas têm relação de fato direta com a pergunta, com o problema. Elas se confirmam, elas se evidenciam.
Ou não, eu posso chegar ao final da pesquisa e chegar à conclusão de que as hipóteses não correspondem de fato ao problema, à pergunta do problema. Mas elas são necessárias porque elas vão permitir também nortear o trabalho do pesquisador. Tem um filósofo francês já falecido, Émile Meillarson, e que ele colocava a seguinte definição para hipótese, que eu acho muito interessante. Ele dizia que hipótese é uma explicação provisória de um fenômeno até que os fatos venham contradizer ou ratificar, confirmando a explicação que dei agora há pouco de que ao final da pesquisa essas hipóteses elas irão ser confirmadas ou irão ser refutadas, mas elas são necessárias. Concluindo então em relação a essa questão das hipóteses, é importante que a gente se atenha que elas irão responder à pergunta do problema. Então são respostas que eu dou para o problema que foi formulado anteriormente. Para efeito de comparação, em relação ao título, problema e hipótese, observe aí na tela, a partir dos exemplos que eu já tinha dado anteriormente, o título, o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para adoção. Qual é o problema? Quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção? Qual é a hipótese? A resposta provisória que eu dou para essa pergunta do problema. As condições que representam fatores formadores de atitudes exercem maior influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção do que as condições que representam fatores biológicos ou socioeconômicos. Isso é uma primeira hipótese. Eu poderia formular uma outra hipótese. No final da pesquisa, eu vou confirmar ou não se essa hipótese de fato é a resposta para o problema do nosso projeto de pesquisa. Nosso último elemento dessa nossa videoaula é a justificativa. Talvez um dos elementos em que muitos alunos têm dificuldade de elaborar. E que no meu entendimento será muito fácil, porque a justificativa o aluno ele vai usar as suas palavras, o seu entendimento e colocar no papel. Eu costumo dizer que a justificativa é o momento de vender o peixe. Você de repente chegou no mercado e você tem uma série de vendedores de peixe vendendo o mesmo tipo de peixe pelo mesmo preço, mas de repente você decide comprar na mão do seu João. E aí alguém pode lhe perguntar posteriormente, mas por que você não escolheu os outros e pôs justamente no seu João? Nesse momento você irá justificar sua decisão. Então a justificativa do projeto é você dizer por A mais B por que você escolheu esse tema, por que você decidiu investigar sobre essa temática. Algumas perguntas que podem ajudar na escrita, na redação da justificativa. Primeiro, o tema escolhido é relevante? Ele é pertinente, interessante? Por quê? Segunda pergunta, quais os motivos pessoais e profissionais que levaram você a escolher esse tema? Terceira pergunta, quais os pontos positivos que você percebe na abordagem proposta da investigação dessa temática? Quarta pergunta, a pesquisa irá contribuir para elevar o nível do conhecimento da ciência no campo estudado, permitindo a ampliação da produção de conhecimento, por exemplo, na área contábil. Que vantagens e benefícios você pressupõe que sua pesquisa irá proporcionar? O estudo será útil para estimular a realização de novas pesquisas e irá contribuir para que outros pesquisadores possam dar continuidade a essa pesquisa que você pretende realizar? A pesquisa irá contribuir para testar as teorias utilizadas e ou testar a teoria que está sendo elaborada? Essas perguntas da justificativa elas não são obrigadas a serem respondidas todas. Você tem a possibilidade de selecionar algumas e escrever essa sua justificativa. Mas para concluir essa parte da justificativa, pense o seguinte: essa minha pesquisa, ela irá gerar que consequências? Qual o impacto na academia? Qual o impacto social? Qual o impacto na área contábil que essa minha temática ela irá realizar? Nesse momento da justificativa, eu tenho que convencer o orientador, eu tenho que convencer a instituição
de que o meu assunto, de fato, é um assunto válido, é um assunto pertinente. Porque, por vezes, eu tenho até um título que não seja tão interessante assim. Mas lá na justificativa, o aluno consegue redigir de uma maneira que consegue convencer o orientador, consegue convencer a instituição, permitindo que o aluno possa prosseguir com a sua pesquisa. Muito bem. Então, até a nossa próxima videoaula, onde nós iremos destacar os demais elementos do nosso projeto de pesquisa.